Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 4, principais áreas do gerenciamento de projetos, do curso de Projeto de Produto. Inicialmente, por que a abordagem por projeto? Se nós visualizarmos então o contexto em que nos encontramos, ou que a sociedade, que as empresas, que os indivíduos se encontram, nós vamos ver um dinamismo muito grande. E diante desse dinamismo e também da complexidade das questões que nos cercam atualmente, nós temos que, para atacar então esse dinamismo e essa complexidade, nós temos que ter minimamente uma estrutura organizada de modo a produzir resultados apesar disso tudo. Então, a abordagem por projeto, ela vem em nosso auxílio justamente nisso, em trazer uma metodologia estruturada, de modo que nós tenhamos uma fundamentação, uma abordagem para trazer melhores resultados para a resolução dos problemas cotidianos. Então, ao utilizar também a alocação de recursos, ao falar também de objetivos. Então, tudo isso está de maneira estruturada, de modo que uma determinada equipe, num determinado intervalo de tempo, consiga efetivamente traduzir o que o cliente solicitou no que traduzir o que o cliente solicitou num produto que atenda a isso que foi solicitado. Então, a abordagem é justamente para estruturar de maneira organizada, de modo a maximizar e potencializar a entrega do que foi solicitado. No início, nós temos aqui a questão da integração entre todas essas partes. Então, nessa figura podemos ver todas as partes, todas as grandes áreas de gerenciamento de projetos, né, e a integração, né, entre elas. E a gente temos que enfatizar que a falta de integração entre elas não consegue produzir um resultado tão significativo quanto quando elas estão, por exemplo, integradas. Então, agregar essas diferentes grandes áreas, né? Tudo isso que é desenvolvido ali no ambiente de projetos, de modo que se obtenha o que se quer. Ou seja, garantir que todas essas áreas, trabalhando de maneira harmoniosa, consiga traduzir, então, o desejo do cliente em um produto ou em um serviço, nesse caso um projeto, então atenda os requisitos do cliente. A integração é fundamental, a união entre essas grandes áreas é fundamental. No que se refere ao escopo, que é esse círculo que se encontra no topo superior, então é o que deve ser feito. Então o escopo ele tem que ser limitado, específico, de modo que todos entendam, de modo que o que se faça é o que realmente conduz à consecução dos objetivos do projeto. Então, e somente isso, tá? De maneira que o projeto tenha sucesso no final. Já o gerenciamento do tempo, que é esse círculo que está acima do círculo vermelho, né, partes interessadas, então, do tempo,
que é crucial, ou seja, entregar o produto que se promete dentro do prazo específico, isso é fundamental, porque o cliente precisa daquele produto naquele dia, naquele horário para a operação dele, e se chegar depois é um problema, porque ele vai ter perdido a oportunidade daquela operação, e se chegar antes também pode ser um problema, porque ele tem que estocar esse equipamento, esse produto nas suas instalações, de modo a gerar custo para o cliente. Então, nem chegar antes e nem depois, no tempo certo é o adequado. É uma das áreas mais visíveis justamente porque trata ali de atraso ou adiantamento. Então, temos que tomar muito cuidado no que se refere a tempo num projeto, justamente porque é a área mais exposta, né, que o cliente mais vê e que o seu, por exemplo, gestor também. Né? Então, o seu gerente do projeto, por exemplo, o seu gestor, ele bate muito nessa área. Né? Ele fica muito exposta, visível. Já no que se refere ao gerenciamento de custos, então ali o círculo ali na parte inferior esquerda, né, custo, entre aquisições e qualidade. Então, requerido para assegurar que esse projeto seja confeccionado e seja produzido dentro daquele orçamento previsto. Nem muito mais, nem muito menos. É claro, existe uma faixa de trabalho de custo, de modo que ele se enquadre. Ninguém acerta também perfeitamente. Isso vai gastar 500 mil dólares e 3 centavos. Não. Existe uma faixa que se considera aceitável ali com uma determinada tolerância e consegue-se, portanto, traduzir isso em sucesso ou não. De qualquer modo, o erro não pode ser muito grande, a discrepância entre o que foi planejado e o que foi realmente executado não pode ser grande no que se refere a custos, porque isso interfere diretamente nos resultados financeiros do projeto. Ele pode até não ter lucro diante de um custo maior do que o previsto, por exemplo. E diante de um custo menor do que o previsto, na verdade, isso não é um indicador de sucesso, justamente porque se planejou, se planejamos, por exemplo, que o projeto ia gastar 300 mil dólares, ele gastou só 100 mil, na verdade é um insucesso justamente porque esses recursos excedentes, né, 200 mil excedentes, poderiam ter sido investidos em outra coisa e não ter ficado alocados ali naquele projeto. Então, na verdade, não se teve lucro, teve-se prejuízo nesse planejamento. Já o gerenciamento da qualidade, nós temos então a qualidade ali como círculo inferior, mais inferior ali, qualidade. Então, esses processos acerca da qualidade, eles existem justamente para garantir que o cliente solicitou é o que ele vai receber em termos de produto, por exemplo. Então, são processos cujo gerenciamento e execução justificam-se justamente por conta de potencializar a entrega exata do que foi solicitado. Então, é uma área bastante importante também e não diz respeito somente a inspeções, a auditorias, não é só isso. Tá? Na verdade, existe o plano da qualidade, existe, enfim, uma série de documentos cujo escopo tendem e objetivam, na verdade, garantir, né, a entrega correta. Já no que se refere a recursos humanos, então esses processos, né, visam aí obter um uso mais efetivo
dos recursos humanos envolvidos e a integração entre essas pessoas, de maneira a garantir que elas venham a produzir o resultado esperado, né? Que também consigam desenvolver competências e propriamente a carreira ao participar deste projeto. Isso é importante porque isso traz a motivação. Se uma pessoa sente que não está evoluindo, dificilmente ela possui motivação de permanecer como contribuinte naquele projeto. No que se refere ao gerenciamento das comunicações, como já dissemos aqui em vídeo anterior, comunicação é a área que apresenta a maior causa de falha de projeto, então ela tem que ser cuidadosamente planejada de modo que ela venha a ofertar planos e atividades de modo que minimize aí os erros dessa área. Então, todas as informações devem chegar às partes interessadas no tempo certo e de uma maneira também economicamente viável, justamente para não impactar tanto assim nos custos. E a integração dessa equipe por meio da comunicação é planejada e executada, nem sempre bem sucedida, muitas informações sequer chegam ao destinatário, muitas informações chegam de maneira modificada ao destinatário, muitas informações chegam por vias diferentes das que deveriam chegar. Enfim, existem várias incorreções nesses processos que continuam até hoje a ser um grande desafio, principalmente quando a equipe é remota. Isso é ainda mais difícil, visto que não se tem a linguagem verbal, não se tem a linguagem não verbal, aliás, de modo que não se pode gesticular ou, enfim, mostrar por meio de outra linguagem que não seja a verbal. Já o gerenciamento de riscos, né, seria esse círculo ali no superior direito. Então, na verdade, todo projeto incorre em algum tipo de risco, seja menor ou maior, mais bem quantificado ou menos quantificado, mas enfim, o fato é que objetiva-se aí quantificar esses riscos quando possível, mas no mínimo qualificar esses riscos de modo a pelo menos ter noções de como esses riscos podem impactar no projeto e como eles podem fazer com que a entrega não seja a solicitada, enfim, tudo isso, planos de contingência, que é o chamado plano B, né? Então, de modo que cumpra-se o prazo, entregue-se exatamente o que se pediu dentro do custo requerido, enfim, tudo isso tem que ser feito. Já no que se refere a aquisições, então, tanto insumos quanto máquinas, enfim, tudo que se for adquirir, até como estratégia, por exemplo, determinado componente de uma montagem vai ser adquirido e não feito em company, em house, enfim. Nós temos que fazer a definição do gerenciamento das aquisições dessa maneira, justamente também para não impactar no prazo, porque algumas aquisições são demoradas e podem sim impactar negativamente no prazo, de modo que algumas vezes até haja alguns atrasos, enfim, tudo isso tem que ser monitorado. E o da última parte adicionada, que é de partes interessadas, né? Essa grande área de projeto não existia em versões anteriores do livro de conhecimento do Instituto de Gerenciamento de Projetos dos Estados Unidos.
Entretanto, agora surge, né, partes interessadas, que são todas aquelas partes, pessoas, indivíduos, instituições que fazem parte deste projeto. Ou seja, você que está participando como equipe, inclusive até mesmo, por exemplo, partes interessadas, se nós estendermos esse conceito, podemos até dizer que alguém, por exemplo, da sua família, também é uma parte interessada, porque quando você fica na empresa trabalhando até mais tarde, impacta na preocupação da sua mãe ou de algum parente seu que, né, que vê que você não chega, não retorna ao lar, enfim, até isso é parte interessada. O cliente, o fornecedor, enfim, tudo isso são partes interessadas e esse gerenciamento, principalmente comunicação, né, tem que ser feito de maneira adequada justamente para garantir que a informação chegue de maneira adequada. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.